Se você trabalha com atendimentos e vendas pelo WhatsApp e não conhece ainda o que é o funil, fique comigo porque eu vou te mostrar até o final desse vídeo o que é o funil de vendas e como construir ele. O que é um funil de vendas? E a resposta vai explicar muito o porquê você trabalha tanto e quando chega no final do mês você não vê o dinheiro. Você sabe que você pode faturar mais, mas você não consegue enxergar o quanto isso é real. Todos os dias várias pessoas entram em contato com você e você não sabe em qual momento a maioria desses clientes parou. Então, você foi lá, passou orçamento para os seus clientes e está lá o orçamento parado há 6 dias, há 3 dias, há 8 dias, sem você conseguir mapear. E para você faturar mais, você pensa que você vai precisar de mais leads, quando na verdade você não precisa de mais leads. Você só vai precisar enxergar os leads que estão lá dentro do seu WhatsApp com uma forma organizada, cada lead na sua etapa para você conseguir identificar aonde está o gargalo da sua empresa. Então, é exatamente isso que um funil de vendas faz. E é exatamente isso que eu vou te mostrar como montar hoje o seu funil de vendas. O funil de vendas é o caminho que o seu lead, quando ele entrou em contato com você, ele percorre até ele chegar na parte que ele paga pelo seu serviço ou paga pelo seu produto. Então, aqui nós temos, o nosso funil. Esse funil é o funil que eu trabalho aqui hoje na minha empresa, onde a gente tem várias etapas até esse lead chegar a comprar da gente. Então a gente tem a etapa aqui, tentativa de conexão, em atendimento, orçamento enviado, em negociação, serviço agendado, até ele chegar aqui na parte do ganho, que é onde a gente colocou o dinheiro no bolso. Então, se você não tem um funil desse de forma organizada, com cada processo, de como funciona o atendimento da sua empresa, você não sabe aonde esse lead parou. Então é justamente isso o que um funil vai fazer por você. Ele vai pegar todas as conversas que você tem no WhatsApp, que é uma lista hoje, e vai transformar isso em várias listas para você ter dados precisos e você saber exatamente aonde o dinheiro está parando. Agora, se a gente virar aquele quadro de lado, a gente vai ter o nosso funil. E aqui a gente sabe exatamente quantos leads passaram por cada etapa e nós temos a taxa de conversão de cada um desses leads. Então, quando você tem uma ferramenta que te auxilia para você conseguir construir esse funil e ter esses dados, você sabe exatamente o que você precisa fazer. Com um funil desse, a gente consegue saber exatamente qual foi o momento que o nosso lead parou. Quando você não tem isso, você não consegue saber, vira aquela bagunça, aquela lista gigante onde você tem que abrir contato por contato e caçar quem você enviou orçamento e caçar quem não te respondeu com a foto do estofado ou com o modelo do produto para você mandar o orçamento para ele. Então, o funil, ele soluciona justamente o maior gargalo que existe hoje no comercial da maioria das empresas. Qual é o primeiro caminho? Quais são as etapas do seu atendimento comercial? Quantos leads tem em cada etapa? Quanto de dinheiro tem em cada etapa também? Então, essas 3 informações são informações cruciais para você não só melhorar o seu atendimento, mas também aumentar a sua taxa de conversão. Pois se você sabe que você tem aqui, a maioria dos seus leads estão em orçamento enviado e eles estão parados lá, eles não saíram de lá, existe algum motivo para isso. Só quando você tem isso, você não só consegue escalar a sua empresa, mas também você consegue ter dados onde você vai enxergar todos os dias o que você precisa fazer. E aqui nós temos, o gargalo não é você perder mais gente, é onde você perde fora do padrão. E o que seria isso? Se você tem lá, de uma etapa para outra, a quantidade de leads que você vai perdendo até ele chegar ali em ganho, e uma dessas etapas destoa muito da outra, né? Em uma etapa aqui eu perdi 20% das pessoas que entraram em contato. Nessa outra etapa eu já perdi 60%. Então, quando você enxerga isso, quando você sabe esse dado, né? Quando você tem esse dado na sua mão e você enxerga ele, você consegue identificar exatamente aonde está o seu gargalo. E não é no número de leads que você perdeu do início até o final, mas sim quando ele passou de uma etapa para outra. Então aqui a gente tem tentativa de conexão
200 pessoas entraram em contato, 150 prosseguiram, ou seja, 75% dessas pessoas continuaram no nosso atendimento. Em atendimento e orçamento enviado, a gente teve aqui de 150, 120 pessoas que continuaram no nosso atendimento e 80% delas continuaram seguindo o nosso funil. Agora aqui a gente já consegue identificar o nosso gargalo. De orçamento enviado para em negociação, apenas 50% prosseguiram. Ou seja, aqui a gente tem 75%, 80% e 50% aqui. Então aqui a gente observa a quantidade de leads que a gente perdeu. Então, se daqui para cá eu perdi 30%, por que que daqui para cá eu perdi 50%? Né? Eu perdi ali 60 pessoas. 60 pessoas deixaram de prosseguir no meu atendimento. 60 pessoas deixaram de entrar na etapa de negociação para a gente identificar o que ele precisa para a gente poder fazer o fechamento dessa venda. Então, é assim que você faz para você conseguir identificar o seu gargalo. Aqui em negociação de 60, 52 pessoas fecharam, ou seja, 87% dessas pessoas. Em serviço agendado para ganho, de 52, a gente teve pessoas que executaram o serviço ali, 48, ou seja, representando 92%. Então aqui, pessoal, a gente consegue identificar exatamente aonde está o nosso gargalo, né? Se eu tenho 120 pessoas que eu enviei o orçamento para ela e apenas 60 pessoas prosseguiram para o serviço, para a nossa próxima etapa, que é a etapa de em negociação, a gente consegue saber que ali está o nosso gargalo. E você tem um processo de funil bem definido, ele te auxilia nisso daqui também. Você identificar o que acontece depois que você envia o orçamento ali para o cliente. Aqui nós temos uma cliente que nós respondemos ela muito rápido, em 4 minutos, e nós conseguimos fechar ela. E aqui a gente tem outro cliente que demorou aqui basicamente 6 horas em silêncio, ou 4 horas, ou 3 horas, para poder receber não só o orçamento, mas também cobrada de decisões, né? Porque aqui a gente cobra os nossos clientes que entram em contato, a gente manda o orçamento, a decisão deles. Então, a gente tem aqui 26,4% dos leads respondidos em até 5 minutos tem maiores chances de virarem cliente. Agora, se você demora entre 2, 3, 4, 5, 8 horas para poder enviar um orçamento ou para responder esse lead, pode ter certeza que na maioria das vezes ele já vai ter fechado com um concorrente seu. Metade das chances sua de vender, ela está justamente aqui, no seu tempo de resposta. Então metade da sua chance evapora sem você fazer nada de errado. Às vezes você foi lá, fez um atendimento top, atendeu o cliente, mas esse atendimento, de você enviar as mensagens legais, de você saber conduzir ali a venda ali, às vezes você demorou um intervalo de 2 a 4 horas para poder atender esse lead, né? Para poder atender esse futuro cliente. E foi justamente aí onde você matou o seu atendimento. Você pensa que você fez um atendimento legal, ele fechou com o concorrente seu por conta da sua demora e você não conseguiu identificar isso, você não conseguiu saber o porquê que esse cliente fechou com o concorrente e não com você. E outra coisa que o funil te auxilia muito para você saber é justamente isso daqui, ó. Não é só saber onde eles pararam, mas também o porquê. O porquê que ele não comprou de mim, o porquê que ele foi para o concorrente, né? Então aqui, ó, um funil bem definido, né? Quando você tem um processo, você consegue saber, né? Se ele sumiu, só parou de responder, se foi por causa do preço, se ele adiou mais para frente, se ele foi com um concorrente, né? Se ele é fora da sua área de cobertura, né? Ou se é algum serviço que você não faz. Então, sem funil, a resposta é: o mercado está fraco. E essa é a maior das respostas de todos, praticamente, os empresários que não têm um funil definido para a sua empresa. Se você não tem um processo definido, você não consegue ter nem previsibilidade de quanto você pode faturar todos os meses. Então, um funil vai te auxiliar justamente nisso. Ó, com o funil, a resposta é: 41 pessoas sumiram depois do orçamento. E uma dessas frases aqui, ó, essa bem daqui de cima, você não tem o que fazer com ela, você já aceitou. Já essa outra aqui, ó, com o funil, a resposta é: 41 pessoas sumiram depois do orçamento, você já consegue saber o que você vai fazer amanhã para você conseguir trazer esses leads de novo.
é mandar follow-up, é fechar uma condição especial se você puder fechar. Enfim, você vai ter esse dado, você vai saber o que você precisa fazer. E olha só os dois caminhos aqui que a maioria das empresas segue e elas acabam escolhendo a maneira mais cara para poder conseguir aumentar as suas vendas. Aqui nós temos o primeiro caminho, que é o caminho de anúncio, onde você paga para você trazer esse lead para poder você tentar fechar uma venda com ele. Então você foi lá e colocou R$1.000 de verba, desses 1.000, cada lead que entra em contato com você vai te custar uma média ali de 30 a 50 reais. A gente colocou uma média aqui de 30, que vai ser mais ou menos igual aqui a 33 novas pessoas, 33 novos leads que vão entrar em contato com você. Então, se desses 33 leads que entraram em contato, a gente converter 24%, a gente vai ter aqui mais ou menos 8 clientes que vão fechar serviço com a gente. Porque a gente sabe hoje que fazer anúncio está ficando cada vez mais caro e está ficando cada vez mais difícil você fechar uma venda, de você conseguir alcançar o lead certo também. Então, desses 8 leads, a gente teve um faturamento aqui de R$ 3.733. E no mês que vem você vai ter que pagar de novo. Né? No mês que vem você vai ter que colocar mais R$1.000 para vir mais pessoas, ou R$2.000 para vir 60 pessoas. Você fica nesse ciclo de pagar sempre o mais caro. E a gente tem aqui o segundo caminho, que é destravar o funil da sua empresa e você enxergar ele. Porque o funil dentro da sua empresa, ele já existe. Você só não tem ele desenhado ainda. Então aqui a gente tem 120 orçamentos enviados, 72 não viraram venda, e se a gente recuperar 1 a cada 5, vai representar mais ou menos 14 clientes. Desses 14, se a gente tiver um ticket médio ali de R$ 467, a gente tem um valor de 6.538. Então, às vezes você acha que você precisa do caminho 1, que é o quê? Gastar para trazer mais leads, volume alto de leads, às vezes leads não qualificados, né? Quando na verdade você só precisa destravar. Você já tem muitos leads na sua base. Se você faz mais de 8, 10 atendimentos ali de pessoas diferentes todos os dias no WhatsApp, você já tem um volume bom de mensagem, você já tem um volume grande de mensagem. Você só precisa desenhar para você conseguir enxergar qual lead que está em cada etapa. Se você fizer isso, você destrava, você sabe exatamente, né, qual lead que eu vou recuperar, qual que vale a pena, né? O porquê que esse lead parou nessa etapa, o porquê que ele não comprou de mim. Então, a todo momento, você percebe que a gente se pergunta o porquê que ele não comprou de mim, quantos leads que eu tenho em cada etapa, né? Quantos leads que eu fui lá e mandei orçamento. Tem lá, sei lá, 50 clientes que eu mandei orçamento nos últimos 10 dias. Vou pegar um por um ali e eu vou saber exatamente em qual etapa ele está e eu vou conseguir saber o que eu vou fazer com esses 50 que estão ali. Se eu conseguir fechar 10%, são 5 clientes que eu ganhei. Se eu conseguir fechar 20%, são 10 clientes que eu consegui fechar. E se a gente tem aqui um ticket médio de mais ou menos de R$400, vamos botar aí que você recupere 10 desses 50, né? Vamos botar aí que você recupere 10 desses 50, isso vai representar aí mais ou menos R$4.000 a mais no bolso da sua empresa. Então, você quer aumentar o faturamento, mas você também aumenta o gasto. Você aumenta o tempo desperdiçado, às vezes com muito lead que não são qualificados. Claro que você tem que fazer anúncio, mas se você junta esses dois caminhos, vou fazer o anúncio e vou destravar o meu funil, cara, você aumenta muito a sua taxa de conversão, porque você vai estar chegando leads e você vai ter aqui também o seu funil organizado, você vai saber a quantidade de pessoas que estão parando ali em cada etapa. Então, o funil, ele justamente faz isso, ele destrava o seu comercial, né? Quando você desenha ele exatamente, você sabe quantos leads tem em cada etapa, você destrava a sua parte comercial, você enxerga o seu gargalo, né? O gargalo ali da sua empresa, do seu setor comercial e, consequentemente, você aumenta o seu faturamento. Se você tem um funil organizado e bem estruturado, você não só vai conseguir ter dados de forma mais precisa e enxergar o gargalo da sua empresa, mas também esse funil ele vai te trazer previsibilidade. E o que seria essa previsibilidade? Você parar de ter aquele alta de faturamento, depois baixa de faturamento, depois você vai lá no outro mês você fatura alto de novo, e no outro mês você vai lá e cai. Então, com o funil, você consegue ter previsibilidade. Quando você tem um processo organizado, você consegue ter previsibilidade e você consegue saber exatamente
não exatamente, mas você consegue ter mais ou menos uma noção de quanto que você vai faturar e claro que você buscar sempre faturar cada vez mais. Então aqui nós temos 200 leads que entraram, 24% foram convertidos, representando 48%, que representou uma venda aqui de um ticket médio mais ou menos de R$ 467, e com esses 48 leads, a gente teve aqui ó, 22.400 de faturamento. Então, o que seria isso? Previsão. Eu sei que nesse mês que está começando, eu posso faturar isso daqui e eu vou buscar faturar mais. Por quê? Eu tenho um processo comercial organizado, eu tenho um funil organizado, onde a gente segue uma cadência, onde a gente enxerga os gargalos, onde a gente identifica o porquê que o cliente, porquê que o lead, né, não comprou da gente. Agora dá para decidir com antecedência se a gente vai contratar, né? Porque eu tenho uma previsão. Se eu tenho uma previsão de quanto eu vou faturar no mês que vem e eu estou buscando mais, e eu não tenho demanda para atender esse mais, eu vou fazer o quê? Eu vou contratar. Se eu estou precisando de um equipamento mais caro, se eu estou precisando de um equipamento para acelerar meu processo, ou se eu estou precisando de um equipamento novo, quando que eu vou poder comprar esse equipamento novo? Sendo que meu faturamento está lá em cima, no outro mês está lá embaixo. Como é que eu vou ter essa previsão? E é justamente isso que o funil vai fazer por você. Ele vai te dar uma previsão. Então você vai saber quando você vai poder comprar equipamento, né? Quanto que eu vou poder investir mais em anúncio, sendo que eu não tenho um processo comercial definido. Então, eu consigo ter uma previsão para eu aumentar a verba do meu anúncio, porque eu sei se ele está me dando resultado, né? E eu tenho um processo comercial organizado. Então, você ter previsão te ajuda na tomada de decisão. E você só consegue ter essa previsão quando você tem um funil que te ajuda, que você consegue enxergar tudo que você precisa fazer e você consegue saber exatamente todos os dados que você precisa para você faturar mais e para você fechar mais vendas.